Eu vou te falar uma coisa, né? Vida de quem trabalha noticiando futebol no Brasil não tem folga, né? O cara trabalha todo dia e é cansativo. Nem mesmo em pandemia o cara para de trabalhar. Porque vamos falar o que aconteceu. O prefeito Marcelo Crivella do Rio de Janeiro proibiu eventos esportivos por 5 dias e cancelou o retorno do jogo do Vasco de amanhã. Pra mim, já é absurdo o Campeonato Carioca ter voltado no meio de uma pandemia que já está matando 1.200 pessoas por dia no país e no estado com a taxa mais alta de mortalidade do país, quase em 10%. É uma situação caótica no Rio e os hospitais de campanha estão mal feitos. Por acaso, um desses hospitais de campanha fica no estacionamento do Maracanã. Exatamente. Ontem, ontem, quinta-feira, ontem teve o jogo do Bangu e do Flamengo, o estacionamento do estádio estava sendo usado como hospital de campanha e 2 pessoas morreram nele naquele dia. Mais de 100 morreram no estado. E você tem ideia, mais de 100 pessoas é mais do que morreu na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália, na Espanha, todos esses países num dia. Porque lá a pandemia está sob controle e no Brasil ela está no pico. E nem sabemos se está no pico, pode ficar muito pior. É uma situação terrível, né? O país tem liderança nenhuma. E agora o Crivella faz essa paralisação de 5 dias por um motivo ainda pior, gente. Porque assim, a paralisação, escancara uma coisa, a volta do Carioca é ruim, o motivo da paralisação é pior. O que o Crivella falou? Adaptação às regras sanitárias corretamente para treinos e jogos. Para mim os treinos são ainda mais absurdos, vou explicar por quê. Basicamente ele quer reformular os protocolos sanitários, tanto dos jogos como dos treinos. Primeira coisa, que assim, aquela pergunta básica, a melhor pergunta que ser feita em primeiro lugar. Por que não fez isso antes do retorno? Por que apressou um retorno? Porque essa é a grande verdade. Apressaram um retorno, não, eu já falei que a condição que o Brasil está é uma condição terrível. Apressaram o retorno e antes de apressar o retorno não teve planejamento. Porque a gente sabe, Bundesliga, um mês de antecedência anunciaram o retorno, fizeram todos os protocolos de segurança, adaptaram os estádios para receber os jogadores, seguindo os protocolos de saúde, sanitários, fizeram a mesma coisa na Premier League, na La Liga e vão fazer na Série A também, que ainda não voltou. Então, assim, é uma situação de que houve planejamento lá. No Brasil, anunciaram o retorno, 2 dias depois já estavam jogando. E agora o Crivella para por 5 dias para seguir os protocolos de saúde. E assim, ele vai querer fazer, ele vai conseguir seguir todos os protocolos de treinos, transportes de jogadores, assessoria de imprensa, também temos os câmeras, os juízes, os jogadores, os estádios, tudo isso vai ser feito em 5 dias. Convenhamos, né? E pior do que isso, né, é saber que ele está fazendo isso agora e os treinos foram autorizados a voltar desde o início do mês. Então, se ele está reformulando as regras sanitárias dos treinos, as regras anteriores que têm sido usadas durante todo esse tempo que os times estão treinando estavam erradas, era apenas responsabilidade dos clubes, a CBF e o governo do Rio, né, nem a prefeitura estavam participando para garantir que estavam seguindo as normas de segurança. Cara, é muito absurda essa situação, é difícil acreditar numa situação dessa, mas é o retrato, né? O retrato do jogo, né, do retorno do Carioca, é o jogo do Flamengo e do Bangu. Sem torcida, sem transmissão, sem comemoração, apenas maior parte críticas, a maior parte dos elogios eram pessoas que torcem pro Flamengo, queria ver o time jogando de novo, e é claro, com o estádio que está sendo usado, o estacionamento como hospital de campanha. É o retrato do retorno. Porque na Espanha estão desmontando hospitais de campanha que estamos construindo. É uma situação triste, gente, e não dá pra levar isso a sério. Isso que foi feito hoje é só mais um atestado de incompetência e da falta de planejamento. E para voltar com uma competição esportiva que é algo complexo, deve-se haver muito planejamento e não deve ser feito com pressa. Porque quando as pessoas fazem coisas com pressa, normalmente elas fazem as coisas erradas. E pelo jeito fizeram muitas coisas erradas e ainda estão com pressa para fazer planejamento. Querem tudo em apenas 5 dias. E provavelmente ainda vai ter mais coisas para a gente comentar aqui no canal sobre tanta bagunça que está sendo feita no Rio de Janeiro. Basicamente é um retrato de como é feito o futebol no Rio de Janeiro. Tanto as regras do Carioca como o retorno dele. Por esse vídeo é isso, gente. Até o próximo vídeo.